Lá, comitê ontem da semana, a gente viu aqui já as exchanges, né, as movimentações entre saques e depósitos, grandes movimentações de saque, né, diferença líquida maior de saque da Coinbase e da Binance. E a gente teve essa última semana aqui um inflow grande na Binance que a gente vai avaliar também, pode ter sido a causa aí dessa queda recente. O volume ratio, né, que esse indicador eu chamo de volume ratio, né, a gente inventou essa métrica, ele vem caindo, demonstrando que João, os volumes... Oi? a gente não tá conseguindo ver, cara. Acho que você não tá compartilhando. Ei, cara, porra, hoje tá difícil, calma aí. Vamos lá. Agora foi. Beleza. Bom, a gente estava aqui no volume, a gente já viu, vamos, vamos seguir. A gente tinha visto no penúltimo on-chain, na semana retrasada, que os endereços de Bitcoin das carteiras maiores estavam caindo nessa faixa de preço e o número das carteiras menores estava subindo, né? Isso é um comportamento aí característico de formação de topo, onde os investidores maiores começam a vender e os pequenos começam a comprar, né, com certo FOMO. E isso continua. De certa forma, os endereços com acima de 10 mil bitcoins, né, na verdade, tiveram um leve aumento e permaneceram aqui no mesmo patamar. Os endereços com mais de 1.000 bitcoins caíram, né, da semana passada para cá. Da semana retrasada caiu mais ainda. E os endereços com 1, né, acima de 1 e acima de 0.1 continuam aumentando bastante, né? Então a gente está vendo uma troca de mãos aí de moedas das carteiras maiores para as menores, o que caracterizou aí a formação, né, de um topo. A gente chegou a 31, depois caiu para 30, hoje o Bitcoin trabalhando aí a $29.000. Então essas carteiras continuam trocando essas moedas de mão, né? A gente está vendo esse movimento aí no mercado. Agora eu passei aqui pro MVRV, né, que é o Market Value to Realized Value dos Long Term Holders. Esse indicador mostra esse nível de MVRV, que é como se fosse uma razão entre o market cap do Bitcoin e o preço realizado dessas moedas que estão na mão desses Long Term Holders. O lifespan dessas moedas é de 155 dias. Então a gente vê que esse indicador está em níveis iniciais de bull market, já que os topos anteriores foram marcados quando esse indicador passou de 20, né? Hoje a gente está em 1,46 ainda, então a gente ainda tem um longo caminho. Lembrando que esse indicador já ficou abaixo de 1, que é justamente na zona verde ali do gráfico, onde a gente marca também as regiões de fundo. Então, muito saudável esse indicador, ainda tem um longo caminho pela frente. Pode indicar aí também uma boa zona de acumulação, já que, como eu disse, a média de topo, né, desse indicador seria um fator de 20 aí, né? Então a gente ainda está bastante longe. Agora uma análise do mercado de futuros aqui, a gente tem o Open Interest que segue aumentando nas últimas semanas, mostrando que o mercado está sendo totalmente levado por alavancagem nessas últimas semanas aí. E a taxa analisada dos futuros perpétuos, né, ultrapassou a taxa de contratos trimestrais. Isso mostra duas coisas para a gente, né? Mostra que há uma grande demanda por alavancagem no mercado. A gente vê que aqui o Open Interest são essas barras verdes, você vê que está aumentando com o passar do tempo. Isso aqui é year to date, tá? Ou seja, do início do ano até agora. A linha azul significa a taxa de financiamento dos contratos de 3 meses. E a barrinha laranja, que não dá para ver aqui, mas ultrapassou. Eu conferi, ultrapassou aqui a taxa de financiamento de 3 meses. Isso mostra que há uma grande demanda por alavancagem no mercado e agora há um espaço para arbitradores da taxa para poder operar short, né? Porque quando essa taxa vai aumentando, vai gerando um incentivo para a demanda de contratos futuros de venda, para poder arbitrar essa taxa para baixo. E geralmente quando ultrapassa, você vê que a taxa retoma, né, tende a voltar. Então a gente viu aqui todas as vezes no ano, quando ultrapassou, a taxa retornou. Então agora a gente tem novamente esse indicador aí.
E hoje o nível de alavancagem, eu até procurei mais sobre esse indicador aqui do Glassnode, é de 1,6%. Eu acho que ele leva em conta aí o Open Interest total e o Open Interest futuros, né? Então ele leva em conta aí a dominância dos perpétuos, né? Em todo esse mercado de futuros que também tem contratos com vencimentos, opções e tudo mais. O nível de alavancagem aí dos perpétuos é de 1,6%, que eu comparei aqui historicamente é saudável. Então ainda não está nada muito alarmante, apesar de que é o que tem levado o mercado aí nesses últimos dias, né? A gente não está vendo muita movimentação, nem de spot, nem de muitas notícias, né, que possam movimentar. Então a gente está tendo muito mais volume de futuros aí. Um indicador que eu achei interessante, que a gente sempre acompanha, mas ele teve um comportamento atípico, foi o saldo total nas exchanges, né? Que hoje é aproximadamente de 11,5% do supply total do Bitcoin, considerando os 21 milhões de unidades, né? Que ainda não estão emitidos, mas considerando os 21 milhões, isso aqui dá 11, alguma coisa por cento. A gente viu da última semana para cá um aumento de 10 mil Bitcoins nas exchanges, né? Um movimento atípico, que a gente via. A gente até vê certos picos aqui, mas o dessa semana foi um pouco maior. E isso pode ter precedido a queda do mercado, algum movimento de depósito que virou uma venda grande. Essa curva aqui é de 10 mil bitcoins. Eu fiz a conta lá, deu um pouquinho mais até que 10 mil. Relevante, mas assim, de repente uma, duas carteiras, dependendo, já consegue despejar 10 mil BTCs. Sim. E aí, se considerar o volume baixo, né, a volatilidade baixa, realmente traz pressão de venda mesmo. Exatamente. Pode ter sido... Não houve um fator, né? A gente não viu nenhuma notícia, mas houve esse comportamento aí desse indicador que a gente acompanha que demonstrou comportamento atípico, né? Desde... É que eu não tô com o Glassnode aberto aqui. Desde 2020, março de 2020, esse indicador só vem caindo, né, em grandes proporções. Então, quase 1 milhão de bitcoins foram sacados de março de 2020, lá desde o dia do Corona Day até hoje. Então é importante, a gente sempre acompanha, né? E a semana a gente teve esse aumento aí, que pode ter sido o fator dessa queda aí. Claro que tem outros fatores aí também. A situação da curve, né? Pode ter gerado um FUD. Então a gente não sabe ao certo. Tá. Isso aqui é o que eu falei. O Net Flow Volume mostra um inflow grande que antecedeu a última queda do BTC, que é o que a gente acabou de falar, mas olhando por outra ótica aqui, a gente viu que teve uma barra grande aqui de depósito. Aqui tá chegando a 8 mil, né? 16k aqui, metade é 8 mil. Foi isso aí mais ou menos que eu vi lá no Glassnode. Eu tinha visto 10 mil, estranho que isso aqui pode estar um pouquinho maior aqui na escala, né? Mas enfim. Então a gente teve esse depósito grande, você vê que no ano foi um dos maiores depósitos, uma das maiores diferenças líquidas positivas, né, no indicador durante o ano todo. Então realmente eu acho que esse foi o fator da queda aí. Nada, né, nenhum motivo, simplesmente alguém depositou, realizou lucro ou vendeu, enfim, decidiu vender. Nenhum motivo específico, mas houve esse comportamento aí que a gente pôde observar. E para fechar, pessoal, a gente estava acompanhando, lembra aquele indicador dos mineradores, que eles estavam mandando muita quantidade para as exchanges, mas eu colei aqui o negócio errado. Isso parou, tá? Eles diminuíram muito, então isso já foi totalmente absorvido. Eu queria mostrar para vocês, mas eu vou colar aqui na ata, porque eu colei a mesma de cima. Tá vendo? Está a mesma de antes. O que representa então que, né, o mercado absorveu isso, não teve muita movimentação, não teve muita pressão de venda, e agora os mineradores deram uma segurada aí nesse movimento de transferência.
Provavelmente porque eles entendem que o preço atual então estariam vendendo abaixo do preço justo, né? Ou enfim, pode ser que eles já tenham vendido também, chegado ali no ponto de inflexão em relação ao custo, para pagar os custos, enfim. Pode ser uma série de fatores. Eles podem estar também, a gente pode estar vendo um movimento de, assim, porque o halving, ele dobra o custo de mineração, né? Então eles podem ter feito um pé de meia em dólar, sei lá, ou esperando uma reação do mercado negativa, uma série de coisas aí que eles podem ter feito, né? Mas realmente isso não trouxe grandes prejuízos para o preço. O mercado absorveu totalmente aí só pra gente fechar aqui. Ó, a gente chegou aqui, tá vendo? Teve um pico aqui é o cumulativo dos 30 dias das transferências dos mineradores para as exchanges. A gente teve esse pico aqui, que chegou acima de 5 mil bitcoins, e agora já esfriou, né? Então, isso não vai ter mais não vai afetar mais, e os mineradores voltaram a acumular aí os seus bitcoins minerados.